Sou Ediane de Borba Croin, moro aqui no assentamento desde quando iniciou. Minha mãe estava grávida na época que eles entraram aqui, era em 86, em janeiro de 87 eu nasci. Então não conheço outro lugar de moradia, a não ser esse. Me criei, cresci aqui, moro no assentamento, então, né, toda a minha vida. Amo esse lugar. É muito gratificante poder olhar para trás, lembrar como era antigamente e como está hoje, né? Até assim, questão de é, trabalho, né? Estudei aqui nessa escola, que também não era assim, a gente não tinha prédio, a gente estudava num pavilhão que era da comunidade uma época, fazia muitas vezes o professor levava até as carteiras debaixo das árvores para dar aula para a gente, era gostoso. E a gente não tinha tudo que tem hoje. Hoje as nossas crianças têm muita tecnologia, coisas novas, jogos diferentes, a gente não tinha nada. Então a gente criava as nossas brincadeiras, os nossos jogos e era muito gostoso, divertido, né? Em casa também, né, a situação também era difícil. A gente não tinha uma casa bem confortável, né? A cama que se tinha era feita de tábua, de tarimba, eles falavam tarimba, feita de tábua, né? A mão, o colchão, eles utilizavam ali o que tinha e a gente era feliz era muito feliz, né? E assim, na época que a gente estudava, a escola era lá, era na comunidade logo aqui em cima, tinha um pavilhão. Aqui embaixo tinha uma escolinha só. Na verdade, tinha uma de madeira. Primeiro foi construída uma de madeira, depois, que era municipal. Depois foi construída uma de alvenaria, que era onde tinha a cozinha, né? Então a gente estudava ali naquela escolinha de madeira, naquela de alvenaria. Depois, quando foi para o ensino fundamental 2, né? Que é estadual, não tinha prédio ainda. A gente estudava nesse pavilhão. Com o passar do tempo, foi criando projeto através do vereador nosso aqui que batalhou muito, né? Hoje ele já é falecido, mas é bem conhecido, o falecido Neuri Esperoto, que batalhou muito na época juntamente com os moradores daqui. Eles conseguiram a verba para a construção do colégio estadual. Aí fizeram, foi muita batalha mesmo para conseguir. Mas esse prédio que a gente tem aqui hoje, que é bem grande aqui, que é estadual, então foi nessa época que foi construído, né? Aí então aqui a gente é uma escola de campo, funciona dois colégios, a escola municipal e o estadual, temos até ensino médio aqui. Ensino fundamental 1, então, a gente tinha as escolinhas que era bem sofrido, né? Depois fomos para o fundamental e logo que ele conseguiu o colégio para cá, a construção ainda não tinha ensino médio. A gente ia daqui lá em Lindoeste para estudar, para fazer o ensino médio. Terminava aqui a 8ª série na época, ia para Lindoeste. As estradas, as condições não eram boas. Hoje em dia a gente já tem até asfalto, que é uma conquista que eu falo assim que para a gente que mora aqui desde o início, a gente é um sonho que está se realizando hoje, né? Porque uma estrada boa, né? Nossa, a gente nem acredita às vezes olhando assim, porque antigamente era assim, não tinha transporte, a maioria do pessoal não tinha carro, era tudo de carro de boi, carroça mesmo, ou a pé que ia para a cidade. O tempo foi passando, as coisas foram melhorando. E quando a gente ia para a escola, né, estudar na cidade, fazer o ensino médio lá, era estrada de chão, às vezes o ônibus ele encalhava no meio da estrada, dia de barro, a gente tinha que ir a pé ou voltar a pé. Para nós aqui ainda é perto, o assentamento é bem grande. Tinha alunos naquela época que moravam, né, a 10, 15 quilômetros para frente ainda daqui. Então, assim, era sofrido, não era fácil. Hoje em dia já está tudo mais modernizado, todo mundo já está a situação financeira um pouquinho melhor, já consegue, né? Eu tenho os meus filhos nessa escola daqui que eu estudei, hoje eu dou aula aqui, os meus filhos, né? Tem um que já terminou o ensino fundamental 2, agora está fazendo o ensino médio em Cascavel, na escola agrícola, e a minha menina ainda estuda aqui. Eu falo assim que sou uma pessoa muito grata por
tudo que Deus me deu, por poder ter nascido, se criado, criar os meus filhos aqui, ganhar o sustento da minha família na escola que eu estudei, poder contar essa história maravilhosa que é muito gratificante, mesmo. A gente, assim, é como se fosse nosso, sabe? A gente ama. Eu amo o que eu faço, amo as minhas crianças, amo contar essa história, porque dá uma alegria no coração da gente e é gratificante ver tudo, né, como era, como está agora e tudo que a gente puder contribuir para permanecer, porque você sabe como que é uma batalha para se manter hoje em dia as escolas de campo, né, funcionando, questão de aluno que vai diminuindo, o povo também, pessoal ali, como ainda, né, a questão da sobrevivência não é fácil aqui, você consegue até sobreviver, né, plantar ali aquilo que você planta, você colhe para comer, para alimentação, mas assim, é uma renda que não é tão grande e o pessoal busca, né? Às vezes na cidade eles saem daqui para buscar uma vida melhor, acaba ficando mais as pessoas idosas morando aqui e as crianças nossas vão diminuindo, né? Mas essa é a minha história, é muito bom morar aqui, é um lugar de paz maravilhoso. Eu sempre falo assim, a gente não é muito de passear, de viajar assim, mas quando a gente sai fora, a sensação de quando está chegando é de se sentir em casa, é um povo acolhedor, é um povo, é pequena, a cidade pequena, então a gente se conhece, quase todo mundo a gente conhece. É uma cidade maravilhosa de viver, sabe? Muito boa mesmo. Eu não gostava de estudar. Comecei trabalhando aqui de serviços gerais, daí assim, hoje em dia até para os serviços gerais precisa ter estudo, né? E comecei fazendo e Deus foi, eu falei, aquilo que é para ser, que é da gente, que é o propósito de Deus na vida da gente, ele vai acontecendo se a gente vai, né, deixando com que as coisas vai fluindo. E foi acontecendo. Eu comecei em 2015, não tinha nem terminado a faculdade ainda, já comecei dar aula e estou até hoje. No início não gostava muito, agora sim, nossa, é uma benção, é maravilhoso. Muito bom. Olha, lembrança assim, que eu tenho muito é de quando eu trabalhava com meu pai. Ele me ensinou, meu pai é um exemplo, assim, sabe, de guerreiro, trabalhador, porque na época era muito difícil até para se alimentar, assim, ter uma alimentação boa, sabe? Eu lembro que ele trabalhava, e era tudo trabalho manual, era maquininha, a terrinha que ele ganhou ali, quase 4 alqueires, assim, de planta. Então ele fazia isso braçal, tudo braçal. Ele plantava, ele colhia, né? Ele limpava, era com a mulinha, a gente falava mulinha, era um burrinho que a gente tinha, que ele ensinou ela a puxar a carpinteira, me colocava em cima ali para mim ir tocando ela e a gente ia. Eu ajudava ele a limpar todo. Eu adorava ir para a roça, não gostava de ficar em casa não, porque lá o serviço da casa você terminava, dali a pouco estava tudo sujo de novo. E na roça eu ia, eu brincava, eu ajudava ele. Então assim, carro de boi, quando colhia os milho, fazia as bandeiras de milho, a gente ia correndo só para andar na carroça, né? Você corria lá, ajudava a carregar rapidinho, jogar os milho em cima da carroça, corria rápido para outra bandeira. E assim, trabalhava e se divertia ao mesmo tempo. Era um aprendizado, mas era também uma diversão, porque era muito bom. Tempo de colheita de algodão também, amarrava o saquinho lá, o fardo na cintura e ajudava. Quando cansava, sentava, brincava, fazia fazendinha. Então a gente brincava, aprendia, se divertia, tudo ao mesmo tempo. Essas eu acho que é uma das melhores memórias que fica, assim, sabe? Porque a gente aprendeu a fazer também ao mesmo tempo, se divertindo junto. E assim, meu pai, eu lembro que ele nunca, a gente passou necessidade de comida, essas coisas, nunca, porque sempre tinha abundância, carne, ele sempre criou bastante porco, criação, arroz, plantava bastante arroz, guardava lá em estoques, fardo de arroz. E quando estava em tempo assim que não era de planta e colheita, ele ia para as fazendas trabalhar. Que eu falo assim que uma das coisas que eu mais lembro era ele chegando em casa, porque ficava a semana inteira fora de casa, trabalhando nas fazendas, levava aquelas cargas de colchão, coberta, comida para ele fazer nos barracos para comer, passava a semana inteira fora. Quando ele voltava, a gente ficava esperando, né, com saudade, e também
ele trazia, daí porque a gente não tinha plantado na época ainda nada, não tinha fruta, ele trazia das fazendas aquelas frutas que colhia, trazia aquelas bolsas cheias de fruta, a gente ficava esperando ele chegar para matar a saudade, esperando as frutas que ia chegar também. Nunca faltou nada, sempre tivemos abundância, banha, sempre tinha sobrando, arroz, era tudo assim, não era coisa tipo coisas boas que a gente falava, né? Era o grosseiro, mas sempre tinha. Nunca tinha leite, tinha farinha, tinha arroz. De tanto que assim que ele trabalhava para fazer, que a gente ajudava os vizinhos ainda que não tinha. Eu lembro que os meus avós na época eram, né, passavam necessidade e eles se socorriam ali com a gente ali na casa. Então, essas memórias assim são muito gratificantes lembrar. É, chega a dar um orgulho, assim, sabe? Ver a bênção que Deus deu, que é um pai maravilhoso, trabalhador que a gente teve, que ensinou, né? Tudo que a gente sabe.